Muito bem, pessoal, chegamos, meu Senhor Deus! Olha, hoje nós vamos iniciar a aula 9.1. Ei, professor, e que hora que nós vamos terminar? Só na 12.2. Galera, vai ser comigo da 9 a 12, então, ó, pega todo o material que o professor presencial entregou para vocês e, ó, um beijo para os meus professores presenciais. No fundo do meu coração, estou com saudade de cada um de vocês, viu? E, ó, terceiro ano, estamos chegando no finalzinho, hein? Ai, olhando para trás, eu fico lá no primeiro ano, quando a gente estava no primeiro ano. Sabe o que eu me lembrei agora? Deve ter algum estudante falando assim, é mesmo, professor? Caramba! Ficamos no primeiro, segundo, chegamos no terceiro ano. E o senhor ainda com esse seu boné, essa sua camisa. Não tem outra roupa não, professor! Um beijo para vocês, viu? E ó, meus queridos, como hoje vai ser quatro aulas consecutivas comigo, minha diretora, joga na tela. Olha aí, ó, aula 9.1 e vamos até a 12. Thalita, o terceiro ano da mediação, junto comigo. Vamos lá. E é sobre o que hoje, professor? Modelo SAFs. Hoje nós vamos falar sobre os modelos SAFs. Só que vai ser os modelos SAFs na Amazônia. Lembrando, temos que deixar claro, professor, modelo SAF, para definir as espécies e o modelo do sistema, é preciso considerar alguns fatores. Então, meus queridos, primeiro, temos que sempre realizar o levantamento. O que é isso? É você chamar um técnico para que ele faça uma vistoria na sua propriedade. E ele vai fazer um levantamento de estrutura, a mata. A mata aí, né, da sua propriedade, ela tem uma estrutura. Essa estrutura vai conferir uma característica. Do que, professor? Característica da fauna e da flora, dos representantes do reino animal e o reino vegetal, respectivamente. E, quando ele verifica qual é a estrutura que confere tal característica, para mim, minha diretora, meus queridos, quando a gente vai fazer esse levantamento que eu estava explicando, vai na floresta, aí na sua propriedade, então aí faz o levantamento da estrutura da fauna, que constitui ele na sua propriedade. Fauna são todos representantes do reino animal. Mas você tem que pensar que não é só o que você vê assim por cima. É o levantamento da estrutura da fauna que está no solo. Quais são os micro-organismos que estão nesse solo? Aí, quais são os insetos que vão por aí? Quais são os agentes por... Depois, vai para a flora. Quais são as estruturas dos vegetais? Aí, então, você faz o levantamento. E também, meus queridos, não é só a fauna e a flora. Quais são os animais e os vegetais que constituem a sua floresta? São as interações entre eles relacionadas com os fatores abióticos, tá? Não é simples assim, não. E outra, aí quando faz esse levantamento da estrutura, então a sua floresta, aí na sua propriedade, ela tem uma estrutura que vai conferir uma propriedade ambiental,
uma propriedade de potencial produtivo. Então, a estrutura confere propriedades que dá a ela uma característica. E essa característica confere essa sua floresta uma função dentro do ecossistema no qual a sua propriedade está inserida. Cara, é uma coisa muito bonita de quando você faz todo o planejamento para definir o modelo SAF. A definição do modelo SAF, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A fertilidade do solo, a cobertura vegetal e mercado. Quando a gente fala a propriedade do solo, quando nós falamos sobre a cobertura vegetal, mas dentro dessas considerações, é feito esse levantamento. E aí tem que tomar muito cuidado, porque quando você descreve, quando você marca, quando a gente fala de modelos SAFs, nós estamos falando qual o objetivo da parcela da sua propriedade inserida dentro de um ecossistema da Amazônia Ocidental. Vamos tentar entender isso aqui. Cada consideração, na tela minha diretora, ia falar na tela minha advogada. Na tela, depois eu te falo por quê. É uma série que eu estava vendo hoje de manhã, quando eu acordei 5 e pouco. Deixa eu dar um recado aqui. Vou aproveitar, minha diretora. Eu quero deixar um recado aos meus estudantes do terceiro ano B. Todos vocês. Recebi um pacote de café. Muito obrigado. Uma delícia. Lá de Cacoal. Ó, um beijão para vocês, viu? Vou pegar a relação dos estudantes aqui e mandar um abraço nominal para cada um. Volta, minha diretora. Cafezinho bom. Não, esse é o que eu tomei lá em casa que eu recebi. Vamos, Jefferson, que eu sou até 12. Eu vou trazer para você ver. É diferente mesmo. É adocicado, nem coloquei açúcar, ele sabe que eu não tomo com açúcar. Já é, vai ver, vou trazer. Então vamos lá, Jefferson, vamos. Olha aqui, pessoal. Primeiro, dos fatores que nós devemos levar em conta, né, quando nós estamos fazendo o levantamento, é sobre essas características. Exemplo, pessoal. Algumas propriedades apresentam, né, determinados exemplares naturais na sua propriedade. Exemplo, ninho, açaí, mogno, banana, mandioca, copaíba, milho, pupunha, andiroba, mamão, café, abacaxi. Então, professor, quando a gente faz uma estrutura de uma propriedade dentro do sistema SAFs que traga a produção, a gente vê essas camadas. Estão observando? Em 3 metros, nós temos corredores. Entre os 3 metros, tem corredores onde nós podemos relacionar, cultivar com vegetais nativos. Cultivar em vegetais nativos que garantam uma propriedade de manutenção. Uma coisa é quando nós temos o processo de produção, produtividade. Outra é quando nós fazemos essa relação de manutenção da área. Olha só, os modelos dos SAFs, nós temos aí silviagrícolas,
pastoris ou agrosilvopastoril. Deve ser definido a partir das informações levantadas no ambiente interno e externo da propriedade. Com qual objetivo do produtor, né? Primeiramente, a gente sempre tem que fazer esse levantamento. Qual é o objetivo do produtor? O que o produtor quer com essa característica? Então, a gente tem aí, ó, um objetivo que ele quer alcançar no produto, claro que isso nós vamos ver. Características do modelo, aí nós temos que ver o solo, o clima, as condições topográficas, o histórico do uso. Como assim, professor, o histórico do uso? Verificar qual o tipo de sistema, né, já foi usado, implantado nesse sistema SAF. Por exemplo, muito tempo a sua propriedade plantou só café, só café, só café. Ou então, o histórico foi uma monocultura? Teve plantação, reflorestamento? Eu tenho que ter esse histórico. Por quê, professor? Porque quando você usa somente plantação de milho, você pode ter causado, proporcionado um exaure, né? Vai exaurir, vai deixar pobre aquele solo, porque se não foi feita uma manutenção nutricional daquele solo para que coloque outra cultivar. Nós também temos que ver se o sistema vai disponibilizar a mão de obra. Como assim? Nós temos que lembrar que existe mão de obra geral e tem a mão de obra especializada. A mão de obra especializada requer um custo. Requer, né? Mas especializada quer dizer que é um custo para o produtor. Mas não. Disponibilidade de recurso financeiro, características dos componentes. O que é isso? Quais são as aves silvestres? Quais são as cultivares? Vai ter criações? Quais são as criações? Professor, quando o senhor fala isso, quer dizer o quê? Porque existem criações que você pode integrar. Professor? Sim, integrar no seu cultivo, integrar não só no cultivo, mas também na floresta, em relação... Professor, vai que eu tenha lá na minha propriedade, eu não plantei, mas é nativo, açaí. Entendeu? Tem que verificar tudo isso. Ok. Mercado que serão atendidos. Como assim, professor? Se tu vai implantar o modelo SAF, esse produto tu vai oferecer para quem? Porque é um produto diferenciado. Não, aqui no terceiro ano é tudo diferenciado, porque no primeiro e segundo é tudo, sabe? Produção. Então, os modelos SAFs da Amazônia, diversos modelos SAFs já foram desenvolvidos e implantados na Amazônia, em função das necessidades e condições particulares de cada local. Por isso, é necessário conhecer experiências consolidadas na sua região. Olha aí, pessoal. O modelo SAFs, eles possuem uma grande semelhança com os ecossistemas naturais. Temos que deixar claro. Como assim, professor? Apresentando uma elevada biodiversidade, complexa estrutura e grande acúmulo de biomassa gerada. Esses são itens que nós encontramos
em uma relação natural, né? Possui uma grande semelhança com os ecossistemas naturais. Semelhança é gentileza de quem escreveu e propôs isso aí. Mas perfeito. Mas um modelo natural, né, ele tem que ser reorganizado. E quando a gente fala em reorganização de um sistema natural, um ecossistema natural, nós devemos fazer padronização, inserir essa figura em um sistema. E quando a gente fala sistematização de uma área, é uma organização desses exemplares vegetais de uma forma que não ocorra a competitividade nutricional do solo. E claro que quando a gente fala na sistematização, nós vamos observar corredores. Corredores. Espaçamentos largos e espaçamentos estreitos. Para que evite o que, professor? Evite que ocorra competitividade de nutrição, competitividade da umidade de água, competitividade de iluminação. Gente, e aí, quando a gente fala de sistema, reorganizar esse sistema, é colocado dentro de um mecanismo que vai potencializar, vai sistematizar a nutrição, a reposição, o sistema hídrico. Sistema hídrico eu falo de irrigação. E sistema dos fatores abióticos. Olha aí, aqui a gente já consegue observar uma forma de sistematização do modelo SAF, que vai compreender assim informações de corredores. Esses corredores estreitos e mais largos que vão proporcionar uma nova dinâmica dentro desse ecossistema. E falar que isso é muito parecido com o ecossistema natural, não é. Né? Mesmo porque nada vai ocorrer naturalmente. Para diferenciar uma floresta de uma agrofloresta, isso é muito importante. Vamos até ter que frisar isso aqui. Para diferenciar uma floresta... Isso é muito importante, galera. Ainda mais para quem tem interesse em fazer pós-médio. Quando a gente tem interesse de fazer pós-médio, isso fica muito nítido. Né? Olha só, diferenciar uma floresta de uma agrofloresta. Gente, são conceitos essenciais. É só verificar a quantidade de espécies presentes na área e sua distribuição no espaço. Então, tem uma diferenciação de exemplares, né? A quantidade. Uai, por que apagou? Não. Aqui, uma floresta, diferenciar uma floresta de uma agrofloresta. Sim, isso é importantíssimo. E aí a gente observa que essa diferenciação está na quantidade de espécies presentes, é óbvio, aqui, de espécies presentes, e na área, né, e sua distribuição espacial na região. Por quê? Quando a gente fala de estar presente, uma distribuição geral, né, uma distribuição espacial, meus queridos, as relações da disseminação, né, natural de determinados exemplares vegetais requer um espaço entre a árvore ou o exemplar em questão. Pois não há, ou como ocorrer
sobrevivência dos descendentes. A araucária é uma delas. Né? Você não vê um processo de sistematização de araucária de forma natural. Ou, desculpa, disposição espacial de forma natural. Então, elas têm que ser dispersas longe, isso para garantir, né, a heterogeneidade da espécie, né, garante que ocorra o processo de construção dessa população nativa vegetal. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala sobre sistemas agrícolas, é só comparar a quantidade de exemplares. Isso porque nós estamos falando de vegetal. Porque dentro de um sistema agroflorestal, você só não está fazendo a organização, ou como queira, né, a sistematização de produção. A gente tem que observar que os exemplares do reino animal também vão sofrer um processo de inseri-los em um sistema de criação. E aí, pessoal, tem que relacionar com os fatores vegetais. A agrofloresta possui em torno de 10 a 20 espécies. Já uma floresta natural possui centenas de espécies por hectare. Utilizando ainda as imagens de satélites, podemos ter uma visão sintética da distribuição espacial dessas áreas, produzindo informações e mapas que são fundamentais no planejamento do uso da terra e em processos de tomada de decisão para o agricultor e para os órgãos públicos. Com isso, se tem um sistema organizado, com isso se tem um aumento da produtividade, requer um conhecimento também do clima, do macroclima regional e de fatores que possam interferir no processo de produção. Então, aqui nós temos um exemplo, né, uma imagem que exemplifica muito essa sistematização da integração da agricultura à floresta. Com isso, tem-se que fazer alguns tratos culturais relevantes. Esses tratos culturais vão garantir não só a relação de determinados cultivares com exemplares silvestres. Não é silvestres, é nativo, né, Jefferson? São exemplares nativos e a sua relação com as cultivares. Aí, aqui nesse exemplo aqui, a gente não consegue verificar, mas tem que lembrar. Nós temos também a relação dos micro-organismos, que gera-se um impacto para as questões dos fatores, dos decompositores, que são essenciais no processo de devolução e nutrição do solo. Né? Os modelos são variados e se adaptam às necessidades do produtor. Então, gente, para se fazer um modelo de sistema SAFs, claro que o interesse total é do produtor. O que eu tenho naquele meu espaço, o que eu tenho na minha propriedade, do qual eu posso garantir a multiplicação desse espaço. Garantir que aquele produto alcance um significado econômico, né? Garanta economicamente, a palavra certa é que seja economicamente viável. Então, primeira coisa, antes que eu insira cultivar dentro de uma floresta, eu estou falando de vegetal ainda, tá, galerinha? Quando nós inserimos uma cultivar em uma floresta, eu tenho que ter nitidamente
eu tenho que garantir, na verdade, que naquela floresta, o que eu tenho que eu posso aumentar a produtividade. Porque quando a gente insere uma cultivar, é porque a floresta não tem o que me dar. Então, olha aí, essa frase, os modelos SAFs variados são variados. São variados. O que está querendo dizer isso? Porque você pode fazer um modelo que é totalmente diferente do seu vizinho. Pode. Como é que eu sei disso, professor? Porque você não pode ter ou não espécies economicamente viáveis na sua floresta. Você pode ter algumas estruturas ou exemplares de extrativismo economicamente viável na sua floresta, e o seu vizinho, que mora, vamos lá, 100 metros, ou como queira, 1 quilômetro da sua propriedade, não apresentar as mesmas características. Então, quando a gente fala assim, por que os modelos são variáveis? E quais são as necessidades do produtor? Se a sua propriedade tem e é economicamente viável, e o que é interesse do produtor é garantir estas relações econômicas, então, se não tem de onde você aumentar a produtividade natural, você insere. Aí são parâmetros do solo que tem que ser levado em consideração. O conhecimento dos povos da Amazônia, aliado à ciência, é a chave para vencermos os desafios da sustentabilidade. Por quê, professor? Porque o conhecimento pessoal, o conhecimento empírico, ele é de suma importância. Você pode não saber que determinados exemplares que estão na floresta, o objetivo, porque ele não tem fruto. Não, aqui nós estamos mostrando o açaí. Mas, por exemplo, existem exemplares na floresta, que é muito fácil falar do açaí. Existem exemplares na floresta que têm propriedades medicamentosas, curativas. Então, muitas vezes, com conhecimento do povo, né? Com conhecimento daquele povo nativo, que usa de forma empírica as propriedades dos exemplares de origem vegetal para curar, para tratar. Isso, quando você tem essa relação de trocas de informação e você poder levar amostras para verificar, para estudar, para pesquisar, realizar a ciência e ver o potencial econômico daquela planta. E aí você... Porque quando a gente está vendo essa figura, falar em açaí, né? O açaí é muito bom, né? Tem propriedades... vamos pegar aqui o exemplo do açaí. O açaí nutricional, o açaí propriedades medicamentosas, tem, né? O açaí tem na questão, como é que mexe aqui no rosto, propriedades nutricional, para fazer tratamento, e o açaí também cosmético, né? Só que é muito fácil quando a gente já sabe, eu estou falando de quando a gente fala do conhecimento dos povos amazônicos, da Amazônia, é de exemplares da floresta que tem propriedades medicamentosas, que você tem que fazer auxílio de pesquisa, realizar ciência, para que você fala assim, quem deu nada para aquele vegetal que tem na sua propriedade, você alavancar a sua produção. Ver quais são as interferências, né, de doenças fitopatológicas para que você insira aquela propriedade na sua produção, né, do sistema. Isso que tem que abrir o olho, galerinha. Não é só fruta, não é, está entendendo?
tem muitas coisas na sua propriedade que você pode ganhar uma relação econômica e a propriedade não está voltada à alimentação. A propriedade, não, a propriedade do vegetal, do exemplar que está na sua propriedade. Toma muito cuidado com isso. Nós não estamos falando somente de comida. Nós não estamos falando de ervas medicinais, que a gente nem sabe que são ervas medicinais. E eles, o povo nativo da Amazônia, já usa. Ainda também, né, me veio à cabeça que ainda tem as questões de biojoias. Né? Nós vamos falar sobre isso lá na frente ainda. Os SAFs, aí tá, nós estamos falando até agora de questões que envolvem a parte vegetal. Mas também os SAFs associam cultivos da agricultura ou animais, como espécies florestais, de forma sequencial ou simultânea, e pesquisas de interação desse sistema. Então, não é somente você colocar vegetais dentro de uma floresta, colocar também animais. Ou então, você vai, como a gente fala, né, inserir dos sistemas da pecuária ou do sistema agrícola, como? Intercalado. Ou você faz, né, as formas intercalada, ou a forma sequencial, ou a forma interação. São 3 sistemas que podem auxiliar nesse processo. Na pecuária leiteira e de corte, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF, dispensam a breve abertura de novas áreas de floresta para acomodar os pastos, recuperam pastagens degradadas e geram um aumento no desfrute do rebanho e do conforto animal. E isso espera, claro, que para que ocorra, né, sem a necessidade de uma abertura ou alteração na estrutura da floresta, temos que levar em consideração as questões da sanidade animal, o bem-estar animal. Porque é muito fácil, não é que é muito fácil, né? Desculpa. Quando a gente trata sobre a integração da pecuária à floresta, a primeira coisa que vem em mente é o gado. Lembra que eu falei? O gado já tem... Quando a gente fala de criação da pecuária leiteira ou a pecuária de corte, são muitos conhecimentos que já são utilizados. Então, você vai fazer uma atividade de pecuária na floresta e vai inserir, vamos lá, falo mais suíno. Você vai inserir avicultura? Não. Você primeiro começa com o que já se tem um conhecimento já sistematizado, que é o gado. Porque para você inserir outro tipo de atividade da pecuária, tem que tomar cuidado, porque na floresta existem micro-organismos que nós não sabemos a sua atividade biológica, que pode interferir na saúde animal de forma direta ou indireta. Então, temos sempre que tomar cuidado quando a gente verifica esse procedimento de interação. E aí a gente cai aonde, professor? A necessidade de realizarmos esse levantamento. Realizar esse levantamento dos modelos, da estrutura da sua propriedade. E claro que quando a gente fala realizar esse levantamento, é ter nítido o objetivo que você quer. Nítido se as características do local. Aí, quando a gente fala das características do local, nós estamos retratando o solo. Se esse solo, daí quais são as propriedades físico-químicas desse solo? Nós estamos falando de um solo florestal, que muitos falam, né? Uai, então nós temos que garantir que isso é verdade. Muitas vezes possa não ser para o tipo de vegetal que está lá. Pobre, solo pobre.
Então, qual é a característica físico-química desse solo? Quais são os micro-organismos que lá existem, esses micro-organismos que estão fazendo o processo de decomposição? E quando a gente fala as características físico-químicas, o quão arenoso, o quão argiloso, o quão arena-argiloso ou arena-arenoso esse solo é? Qual é o pH desse solo? Para que a gente possa entender, né, qual o tipo de vegetal que nós podemos inserir nesse solo sem que afete os que já estão lá. Quando você entra numa floresta, você entra numa mata na sua propriedade, você vê que lá é um pouco mais abafado, parece que está numa estufa. Então, quando você vai fazer um processo de sistematização, formação de corredores, você vai alterar esse clima que já é a natural desta área. Quais são as condições topográficas, né? Porque em área de mata, questão de mata, é esperado que seja acidentado. Quais são os históricos de uso? Porque muitas vezes, uma área de mata, o histórico de uso em relação à produção, retirar, extrativismo que possa ter ocorrido. Para que a gente possa fazer essas relações de quê? Disponibilidade de mão de obra, disponibilidade dos recursos financeiros, características, né, dos componentes. Quais são essas características dos componentes apropriados que nós podemos inserir? Ou quais são as adequações que serão necessárias para se realizar essa sistematização na área da propriedade que ainda não foi cultivada, da propriedade que há uma necessidade de verificar o potencial a ser utilizado. Isso é importante que a gente sempre traga para que ocorra o quê, professor? O processo de inserção dos modelos em relação à fertilidade do solo, os processos de inserção da cobertura vegetal, os processos de inserção em relação à viabilidade econômica de quando você vai fazer um sistema, né, aonde sempre estará intercalado com vegetais que vão fazer a produção e vegetais que vão fazer a manutenção. Então, produto, né, agrícola, adubo químico, né, fertilizante, não são utilizados, mas sim quando estamos fazendo esse processo de levantamento desse potencial da sua propriedade. Sempre tem que fazer essas relações que vão garantir o uso e essa intervenção durante o processo de adaptação e desfrute do rebanho que você vai inserir. Para mim, minha diretora, meus queridos, finalizamos aqui a aula 9.1. Daqui a pouco o tio volta para a gente fazer o quê? Um bate-bola, jogo rápido, porque teremos atividade. Te aguardo.